Fala galera, então esse aqui é o nosso primeiro vídeo. O conteúdo vai ser comunicação de massa. A gente vai falar disso um pouco. Esse primeiro vídeo a gente vai trazer questões referentes ao campo da comunicação, o que é a comunicação, as mudanças históricas que teve nesse campo da comunicação, beleza? A gente vai seguir nesse percurso, primeiro tratando disso antes de tratar da comunicação de massa em si. Mas vamos, como a gente vai falar de comunicação de massa, dá para intuitivamente a gente concluir o que seria essa comunicação de massa. Comunicação de massa é essa comunicação que é feita e que atinge um número estrondoso de pessoas, né? Um número bizarramente grande. Vocês podem pensar em veículos diferentes, inclusive. A televisão ela é um veículo de massa, por quê? Porque ela atinge um número enorme de pessoas, né? Quantas pessoas assistem as novelas, os jornais que passam na TV, ou então até mesmo pelo celular ou pelo computador, as pessoas veem vídeos, aí no YouTube, por exemplo, você pode ir lá e ver quantas visualizações teve um vídeo, aí tu tem vídeos com 1 milhão de visualizações, 200 milhões de visualizações e outros com muito mais, né? Isso quer dizer que hoje em dia é possível você produzir um conteúdo, produzir um discurso e fazer com que esse discurso chegue num número muito grande de pessoas. Esse é o nosso ponto de partida, mas a gente vai olhar mais para a questão hoje, né? A gente vai olhar mais para a questão da comunicação, o que é a comunicação, os meios de comunicação. Beleza, aqui eu vou revezar o olhar aqui para o lado, porque na minha frente aqui está o computador e aqui embaixo está um caderno onde eu faço as minhas anotações. Comunicação, ela existe quase que com o surgimento das sociedades, né? Então a primeira perspectiva que a gente tem que ter é essa comunicação como uma necessidade humana, inclusive, né? Então desde os tempos, desde os primórdios, né? As pessoas elas precisam se comunicar. Se comunicar como? De vários jeitos diferentes, né? Desde, não com uma linguagem articulada como a nossa, mas, enfim, né? De falar o que tem que fazer, o que não tem que fazer, como vai se organizar para caçar. Beleza? Isso antes mesmo da palavra articulada, que nem eu estou fazendo aqui, né? Tem até um cara que eu estou me baseando aqui para falar, é um cara que chama Juan Dias Bordenave, que ele escreveu um livro chamado O que é a Comunicação, que ele tem um subtítulo um título de um capítulo que ele chama Do Grunhido ao Satélite, que é mais ou menos isso, né? O grunhido e tal já era uma forma de tentar comunicar para outra pessoa o que ela tem e o que ela não tem que fazer. As pinturas rupestres são uma forma de comunicação também. Então, desde as primeiras sociedades, as primeiras comunidades, a formação dos primeiros grupos sociais, essa necessidade da comunicação ela está ali. Beleza? O que coloca a comunicação como central na questão da formação das culturas, né? Também. A cultura ela precisa desse processo comunicativo, né? Inclusive tem uma das definições de cultura que vão colocar como reconhecimento de signos e significados. É você olhar para aquilo e identificar o que é aquilo. Significa um certo pertencimento à cultura. É você olhar para isso aqui, entender que isso aqui é um livro, entender que isso aqui é um outro livro e assim por diante. Entender que isso aqui é uma caneta, coisa do tipo, né? Então, esse reconhecimento de signos e significados, ele está preenchido também pela questão da linguagem, pela questão da comunicação. Beleza? É através da comunicação que eu vou adquirindo a cultura do meio onde eu fui socializado, né? Do meio onde eu cresci. Então esse é o ponto importante, né? São esses dois. O homem é um ser social, criador de cultura, e para a criação da cultura é preciso que haja comunicação. Segundo ponto, comunicação, ou primeiro, né? Comunicação como uma necessidade do ser humano. Aí uma outra questão que já é posta logo de cara, assim, antes da gente entrar nos pormenores mais históricos, né, é pensar na questão de que a comunicação ela também está em todos os lados. A comunicação ela tem essa característica. A comunicação não é só o que eu estou falando para vocês, beleza? A comunicação ela está em tudo praticamente. Acho que
Depois que a gente é sociabilizado, né, que a gente cria que a gente está imerso numa cultura, fica difícil, as coisas tudo comunica. Beleza? Quem está olhando para cá está ouvindo o que eu estou falando e está entendendo, né? Espero, tomara, a mensagem que eu estou transmitindo. Então, isso aqui é uma comunicação, mas você pode olhar para o restante do cenário e tentar interpretar outras coisas, né? Onde é que ele está, enfim, né? Que lugar é esse, ou coisa do tipo, né? Ou seja, tudo comunica para a gente. E esse ponto é central, né? Então, quando a gente, por exemplo, sai de casa, que não é recomendável, né, nesses tempos de pandemia, só em casos de necessidade de fato, quando a gente sai de casa, a gente recebe uma série de estímulos, né, visuais, auditivos, e esses estímulos eles vão comunicando coisas, e a gente vai interpretando a partir daquilo, né? Os ônibus que estão passando, coisas que estão sendo vendidas na rua, situações que podem me levar a mudar de caminho, por exemplo. Então, essa comunicação, ela está presente em tudo que a gente olha, a gente interpreta, tudo está comunicando alguma coisa para a gente. Beleza? Eu olho para as pessoas e já interpreto alguma coisa, então tudo comunica. Esse é um ponto primordial. Eu estou falando isso para a gente pensar além do mais nítido, né? Que é a questão das propagandas, a questão dos veículos de comunicação, que esses de fato, enfim, o princípio deles é esse, né? Então você pode parar para pensar se tudo comunica, mas às vezes você tem lugares onde essa comunicação é muito mais intensa, né? Porque é o fim da coisa mesmo. Que aí você pode entrar nesses veículos como televisão, celular. Tu pega o celular ali, é pura informação circulando, tudo está te informando alguma coisa, são vários e vários estímulos, né? Acho que a melhor palavra era essa, né? Tem lugares onde os estímulos eles são muito mais frequentes e corriqueiros do que outros. Vamos lá, os meios de comunicação, né? Você tem vários meios de comunicação, jornal, revista, outdoor, rádio, TV, celular, computador, meios de comunicação que são enfim, né? São os meios, né? Os veículos pelos quais essa comunicação, a proposta de comunicação, ela é realizada. Beleza? Eu disse que tudo comunica. Os meios são veículos que são criados para que você possa viabilizar um tipo de comunicação. Tipo revista, jornal, uma página na internet, um vídeo no YouTube, enfim. Você tem que tudo isso é o que permite essa comunicação, e é legal a gente olhar historicamente, aqui já que eu já falei dos meios, que esses meios eles vão mudando com o passar do tempo, né? Uma outra forma de falar desses meios é colocar eles como um suporte tecnológico, né? É quando você usa uma certa tecnologia para poder estabelecer essa comunicação. Aí depois eu vou colocar como um passo extremamente importante a questão da escrita fonográfica, que é quando os signos, né, as palavras que eu falo, os sons, a gente consegue representar eles no papel. Beleza? Então eu pego o que eu estou dizendo aqui e consigo passar para o papel. Isso é uma mudança extremamente importante, que aí eu consigo transmitir uma gama de informações enorme de um jeito muito mais facilitado, consigo transmitir as ideias, consigo transmitir fatos que aconteceram. Então essa questão da língua escrita, ela é uma mudança de paradigmas, digamos assim, né? Porque permite com que você compartilhe uma ideia, compartilhe conteúdo e faça esse conteúdo circular enormemente, né? Se a gente para pensar em meios de comunicação antigos, né, suportes tecnológicos, tem um caso famoso lá da Pedra de Hammurabi, né, onde, enfim, você tinha um código escrito em pedra e a partir disso enfim, facilitava circular. Uma pedra sinistra, né? Mas reza a lenda também que era como se fosse uma pedra esculpida
que você permitia você fazer tipo, usar como se fosse uma espécie de carimbo, né? Você passa algum tipo de tinta ali, que era possível produzir na época. Quando você cola alguma coisa e tira, aquilo está escrito, né? Mas vamos ficar só com a ideia disso, né? Você pode escrever as palavras nas pedras e tal, ou numa parede ou coisa do tipo, e as pessoas terem acesso àquilo. Então, a língua escrita, ela permite ultrapassar o tempo, de certa forma, né? Meios de comunicação, né? Eu falei aqui dessa questão das pedras e tal, aí depois, se você for pensar, aí vem os pergaminhos, que eram escritos em couros de bicho, que também, né, isso aí, se vocês já viram um filme, né, que fala de alguma época lá, sei lá, da época de Cristo ou antes, geralmente era isso, né, era couro de bicho, aí eles enrolavam bonitinho assim, aí eles escreviam ali, elaborado, enfim, com alguma tinta que eles tiravam de algum fruto, provavelmente. Então você tinha esses pergaminhos, de novo, né? Permite que eu escreva ali, vamos supor, o cara é um rei e fez uma lei, beleza? A lei já não precisa mais sair do boca a boca, eu posso botar aquela lei escrita e fazer com que, enfim, que essa lei circule no território, né? Eu posso fazer alguns pergaminhos dizendo quais são as minhas leis e distribuir pelas nações que fazem parte do meu reinado, coisas do tipo. Então, isso permite uma circulação maior da informação já, né? E aqui eu estou falando de algo antes do papel, né? Papel, enfim, aí eu falei de pergaminho, também tem o papiro. O papel, enfim, estima-se que ele tenha sido criado pelos chineses, que permite também, facilita, né, a escrita, né? Facilita a produção, você tem uma produção maior, você pode produzir mais, e produzindo mais desses meios, você pode fazer com que essa circulação da informação aumente. Beleza? Aí você vem no processo, continuando essa linha histórica, né, da prensa. A prensa enfim, foi muito utilizada de madeira, também se estima que foram os chineses que criaram lá nos primeiros séculos, né, depois de Cristo. A prensa era como se fosse uma estrutura de madeira, onde eu vou colocar as letrinhas que são ali, ou eu vou esculpir e vou usar o mesmo princípio do carimbo. Eu pego a prensa, aí eu passo um rolinho com tinta aqui, boto no papel, tirei, aí aquilo que estava na prensa vai passar a estar no papel. Eu vou fazendo isso e posso fazer isso com vários papéis, o que amplia a circulação de informação enormemente. Uma invenção que colocam como uma mudança de paradigmas, né? É o que até tem um cara que é uma das referências de discutir comunicação, chamado Marshall McLuhan, que ele vai chamar tem um livro dele chamado Galáxia Gutenberg, né? Que é um cara chamado Johannes Gutenberg, um alemão, que lá na metade do século XV, né, 1450 mais ou menos, inventou uma parada chamada prensa móvel. Se vocês pararam para pensar, a prensa era tipo essa invenção dos chineses que funciona como se fosse um carimbo. Beleza? Então, pensem, assim, se eu quisesse produzir um livro de ampla circulação, você tinha dois mecanismos. Ou você utilizava a prensa, sendo que a prensa ela era extremamente limitada, né, porque ela era como se fosse um carimbo. Então, se eu quisesse escrever um livro, eu teria que ter uma prensa para cada página. E a outra forma era a escrita manual, né? Então ficava lá os monges, por exemplo, o livro que tinha maior circulação ali, principalmente na Europa na época, era a Bíblia. Então você tinha lá, como é que era feita a Bíblia? Eram os monges que ficavam lá escrevendo manualmente aquele texto. Aí você pensa assim, um troço que tem um trabalho desse era para acesso de todo mundo? Certamente que não. Então era um acesso extremamente limitado para poucos e a confecção era extremamente trabalhosa. Aí vem o Gutenberg com uma invenção chamada de prensa móvel, onde ele vai fazer a coisa, enfim, com ferro, né? E ele vai fazer os tipos, né? Que são as letras. E ele vai fazer de uma forma onde você vai ter uma espécie de forma e essas letras, por isso que é prensa móvel,
vão estar dispostas separadamente, o que permite com que a organização que eu coloque nas letras, eu faça a estrutura de qualquer página, beleza? Então eu vou lá, pego a prensa e organizo a página do primeiro, sei lá, a primeira página lá da Bíblia, pá. Aí eu vou lá e imprimo. Aí depois eu faço a segunda, vou lá e imprimo. Então, isso permitiu a dar quase que um caráter industrial, beleza? Estou falando aqui do século XV, então não tinha tanto essa pegada, mas de estar quase de um começo, né, de um caráter industrial para a produção de livros, por exemplo, né? Mais tarde a gente vai ver que outros materiais vão começar a ser produzidos também, como panfletos, né? Depois, mais para frente, os jornais. Então a prensa móvel permite essa produção em série desses livros. Tem até um documentário da BBC que fala que estima-se, né, que na época da prensa móvel tinha cerca de 100 mil bíblias circulando na Europa, e 100 anos depois da criação da prensa móvel era cerca de 9 milhões. Ou seja, você aumenta o fluxo de produção num nível assombroso, né? E isso trouxe outras coisas juntas também, né? Porque o papel teve que mudar a qualidade do papel, porque o papel teve que se tornar mais fino, né? Porque imagina, né? Um papel grosso com 1000 páginas ia ficar um troço bizarro. E pensando também, essa invenção do Gutenberg foi fundamental, porque ela facilitou a circulação, foi extremamente importante que ela facilitou a circulação de informações, beleza? Se você ficar só no campo da Bíblia, por exemplo, não sei se vocês chegaram a estudar sobre Reforma Protestante, Lutero, Calvino, outras correntes, né, que vão ser de cisão com a Igreja Católica. Muito isso se deve também a essa invenção do Gutenberg. Por quê? Porque quando você tem essa facilidade na reprodução, as pessoas começam a traduzir a Bíblia em outras línguas, a reproduzir essa tradução e a fazer com que ela circule. Então você aumenta absurdamente o número de pessoas que têm acesso àquilo, enquanto antes não, antes você tinha uns poucos, como se fosse, enfim, né, só a elite ali, né, que concentrava o poder religioso, que dominava o conhecimento do livro, que tinha o livro, coisas do tipo, né, porque era absurdamente complexo você ter um livro desse, né. Então essa invenção do Gutenberg foi extremamente importante, beleza? Então você aumenta a circulação de panfletos, diários, jornais, isso facilita a circulação de ideias, questionamentos. Antes, um questionamento que era ficar só no discurso, no boca a boca, o cara vai escrever um livro, vai fazer um manifesto, e esse manifesto vai circular e muita gente vai ler aquela informação. E isso, obviamente, vai gerar outras necessidades, né? Uma necessidade, por exemplo, de que as pessoas sejam alfabetizadas, porque não adianta nada ter essa circulação de informação se as pessoas não são alfabetizadas. Mas aí a gente vai seguir, né? Várias mudanças vão ocorrer no mundo, outros meios vão surgir, e vão surgir, enfim, né, com um impacto extremamente forte. Por exemplo, o rádio, que a gente vai ter no início do século XX, a era do rádio, inclusive, né? Que vai ser um meio que todo mundo, que muita gente vai buscar ter acesso, vai buscar se informar através do rádio. Então o rádio se torna um meio importantíssimo. A fotografia, você poder registrar coisas muito distantes e depois colocar essas coisas e as pessoas verem aquilo que está. A própria inclusão da fotografia nos jornais, né? Nos panfletos. Então, essa ideia de verdade, né? Então, se eu estou vendo a fotografia, eu estou vendo algo que é verdade. Lembrando que a adulteração de fotografia é um troço antigo, né? Muito mais velho que o Photoshop. Mas essas ideias, né, de que aquilo que eu estou acessando é algo verdadeiro, né? Isso é importante ter em mente. Os meios de comunicação ganharam muito essa força, né? Tem até um cineasta famoso, chamado Orson Welles, que ele ficou famoso porque, enfim, né, ele tem uns filmes que são considerados clássicos demais, né, como o Cidadão Kane, caso alguém se interesse em ver. Mas tem uma história dele que é interessante, que ele fala no rádio de uma invasão alienígena que está acontecendo numa parte dos Estados Unidos, e as pessoas que estão vendo aquilo no rádio acreditam e começam a fugir, criam um caos numa cidade, por causa de uma mentira que ele conta no rádio.
Então você tem isso, né? Esses meios, eles de certa forma vão começar a tentar ganhar esse tom de portadores da verdade. Lembrando que essa coisa de tentar ser o dono da verdade é algo que está desde sempre, né? A realidade é a visão da realeza, aí depois você vai ter os religiosos tentando ser o portador da verdade, a imprensa, os pesquisadores, enfim, isso é uma disputa permanente, que a gente tem que aprender a se posicionar. E a gente vai ver sobre isso em outros conteúdos. Então vamos lá, a gente tem a fotografia. Da fotografia colocada, para passar bem rapidozão, assim, várias fotografias tiradas em sequência. A gente tem a ideia de movimento e disso surge o cinema. O cinema que também era extremamente... que foi extremamente impactante e ainda é. Os filmes, enfim, passam a ser reproduzidos para várias milhares, milhões de pessoas. Tem a questão lá, essa coisa da... Tem a história lá dos irmãos Lumière também, que é o primeiro filme, a chegada do trem na fábrica, que ele passou numa sala de cinema, as pessoas saíram correndo achando que o trem ia atropelar elas. Mas, enfim, são curiosidades. Mas você tem a invenção do cinema, que também é uma forma de comunicação em massa. O cara vai lá e faz um filme no estúdio nos Estados Unidos e esse filme passa no mundo inteiro, né? E o mundo inteiro tem acesso àquela mesma informação. Beleza? Isso é importante de ter em mente, né? Porque eu vou lá e faço um filme americano, falo sobre o estilo de vida americano, o que os americanos consomem, e vou lá e faço isso na Europa, na América do Sul, na Ásia. Certamente isso vai influenciar as outras pessoas. Então as pessoas começam a ver os meios de comunicação como algo que pode ser mobilizado para fins políticos, para fins econômicos. Então, para fins culturais também, né, que está muito ligado à questão política, à questão econômica, mas é importante ter em mente isso, né, que os meios de comunicação eles podem ser utilizados para esses determinados fins, beleza? E isso vai se expandindo, né? Aí depois a gente falou aqui de rádio, foto, cinema, depois vem a televisão, e sempre nessa conotação, né? Nessa ideia, né? De algo que pode ser utilizado para determinados fins. E hoje a gente tem uma mudança, né, desses meios. Hoje a informação circula muito mais rapidamente, mesmo, enfim, na televisão não dava conta, o rádio não dava conta. Hoje, se acontece um tsunami no Japão, eu vou saber aqui no Brasil quase no mesmo momento. Então, essas informações estão circulando muito rapidamente. Se acontece alguma coisa, sei lá, na Inglaterra, eu vou saber aqui quase que espontaneamente. Então, as informações circulam muito mais rapidamente. Hoje, os meios de comunicação estão criando uma outra dinâmica na vida da gente. Hoje todo mundo anda com o celular no bolso, pega o celular e tem acesso à informação, consegue estabelecer comunicação com alguém. Então é um outro nível de vínculo. Eu diria até que esse meio que é o celular, ele foi uma mudança de paradigmas. Claro que junto a outros avanços tecnológicos, como a questão da internet, mas que é isso, né? Hoje em dia a gente não consegue nem imaginar como é que era uma vida antes do celular, né? De como é que as pessoas faziam, né? Então você tem que... Esse meio, ele altera enormemente a dinâmica da vida das pessoas. Uma coisa interessante no McLuhan, que ele vai colocar que os meios de comunicação são extensões do homem, né? Porque eles estão sendo utilizados para suprir uma necessidade humana, que é essa da comunicação, mas que eles também informam, né, muita coisa. Então a mudança dos meios de comunicação também vai gerar uma mudança na forma como o homem enxerga o mundo, na forma como ele se comporta. Então isso vai gerar questões, né? Que questões são essas? Se eu estou num meio onde tudo é imediato e tudo é para ontem, e tudo é para hoje, a forma como eu vou encarar a vida pode ser completamente afetada. Beleza? E, de certa forma,
É porque vocês não devem ter pego isso, né? Eu peguei o tempo da internet de escada, que a gente ia conectar na internet, botava para conectar, saía, ficava um tempão fora e voltava e ainda estava entrando. Então, e isso era meio que, quase que aceitável, assim, né? A velocidade é essa, é um dado, né? A gente tem que aceitar essa velocidade. Hoje em dia, se eu vou entrar e demora 10 segundos, eu fico indignado, porque está tudo muito lento, sei lá o quê. Então, essa aceleração que esses meios colocam, de certa forma, a gente vai trazer essa aceleração para a própria vida da gente. A gente pode se tornar mais imediatista ou coisa do tipo, né? Então, a gente tem que chegar como esses meios também afetam a nossa forma de enxergar a vida, a nossa forma de existir, né? Mais para frente, a gente vai enxergar, mais para frente, né, a gente vai tratar de outras relações que envolvem os meios de comunicação e a comunicação de massa. De como a comunicação de massa afeta o campo da cultura, isso é importante, a questão da indústria cultural, a gente vai ver isso. De como a comunicação está dialogando com os campos de poder, beleza? Poder, criação de hegemonia, dominação, a comunicação está dentro disso tudo, né? A própria questão das fake news, por exemplo, de como as fake news, acho que elas tornam muito nítido essa coisa de como a comunicação ela é pensada e ela pode ser mobilizada para fazer com que as pessoas pensem dessa ou daquela maneira. Isso não é uma invenção atual, mas é legal a gente problematizar e olhar inclusive para material jornalístico, olhar para esses youtubers que tem também e pensar de como é que eles fazem para tentar manipular as pessoas que estão assistindo aquele determinado conteúdo, né? Quais são as formas, os mecanismos utilizados ali? É legal a gente ter isso em mente, compreender, beleza? O que eu estou querendo dizer aqui, em outras palavras, todo mundo está tentando influenciar a gente a fazer alguma coisa, seja comprar isso, comprar aquilo, nessa coisa do mercado, do consumo, ou seja para agir dessa ou daquela maneira no campo da cultura, seja para defender esse ou aquele político, ou votar nesse ou naquele político. Isso está acontecendo o tempo inteiro, então a gente tem que estar por dentro desse assunto para entender, para fazer uma leitura mais crítica em cima daquilo que a gente assiste. Acho que o ponto central é esse, assim, a gente está sofrendo uma enxurrada de informações, a gente tem que ter a noção de que sim, estamos sofrendo essa enxurrada de informações, a gente tem que ter um material para poder encarar essa enxurrada de informações da maneira mais serena possível e compreender, né, que estão fazendo isso e como é que eu vou agir frente a isso, né? Se eu vou simplesmente seguir no fluxo ou se eu vou problematizar aquelas informações que me chegam. Tem outras questões mais, mas eu acho que por hoje, por aqui tá bom, né? Já vai dar uma meia hora de vídeo. E tamo junto, espero que esteja todo mundo bem. Até a próxima, hein?